Quando somos batizados, demonstramos para as pessoas que desejamos servir a Deus e que queremos seguir os passos de Jesus. Este é um momento muito feliz na vida de cada um de nós. Jesus disse que no futuro haveria sinais de que o mundo estaria perto do seu fim. Por exemplo, destruição, violência e fome em todo o mundo. Ele previu guerras causadas por governos querendo dominar. O Armagedon é quando Deus trará justiça ao mundo. Todas as pessoas que não querem ouvi-lo, a sua palavra, a Bíblia que ele nos deu para que pudéssemos aprender sobre ele. E ele vai destruir todas as pessoas que não o ouvem. Se essas outras religiões, como a judaica, a católica, a muçulmana e outras, quiserem aprender sobre Deus, então nós iremos até elas e as ensinaremos sobre Deus. Se eles ainda não quiserem ouvir e Deus fizer justiça no mundo, então serão destruídos. Como testemunha de Jeová, você aprende e acredita que seu corpo físico viverá eternamente. Você não envelhecerá e terá um corpo perfeito. Se o Armagedon viesse amanhã, eu teria essa aparência para sempre. Enquanto crescia, o Armagedon parecia estar logo ali, bem na esquina. Eu sempre pensava em um cronograma de 6 meses. Eu pensava, bem, não vou comprar roupas de fim de estação, porque no próximo ano não poderei usá-las. Estaremos no paraíso. Saí de lá aos 18 anos, após ser criado como testemunha de Jeová, por ter dúvidas e não querer mais ir de porta em porta. Achei que não era algo para mim. A questão é que somos muito diferentes dos outros. É embaraçoso. Bater de porta em porta, ir à casa de um amigo. Lembro-me de estar envergonhado. Eu até batia. Você não pode ser legal. Tem que ser nerd. Você é forçado a isso. No começo, você sente um pouco de nervosismo. Às vezes, você pensa, por favor, espero que eles não estejam em casa. Na primeira vez que isso aconteceu, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade e estava realmente nervoso, muito nervoso. Olá, como você está hoje? Alguém em sua família fala espanhol? Ninguém fala. Bem, então eu só quero lhe dar este pequeno folheto. Que esperança há para entes queridos mortos. Se você perdeu alguém em sua família ou conhece alguém que perdeu alguém, pode dar a essa pessoa e ela poderá ler. Não. Adeus. Obrigado. Eles têm um bom registro. Você vai a uma casa, bate, e se não falar em inglês, anota e entrega aos irmãos italianos. Eles fazem anotações em todas as casas. Aos que não estão, tentam novamente em horários e locais diferentes, até encontrarem alguém em casa. Ok, o próximo número é 64. Quando adolescente, meu amigo sentia o mesmo. Lembro de ir de porta em porta. Virou piada. Escrevíamos o não está em casa e dávamos umas voltas em torno do edifício ou íamos jogar videogames. Lembro que passávamos muito tempo em uma loja de donuts assim. A ideia era perder o máximo de tempo possível. Olhávamos o relógio e dizíamos, ok, faltam 45 minutos, então vamos ficar mais meia hora aqui. Muitos de nós fazíamos isso. Eu não estava sozinho. Era um bom esconderijo. Esta é a campainha? Sim. Está funcionando? Bom dia. Estamos.
Estamos contactando rapidamente as pessoas. Escute, estou muito ocupado agora. Bem, seremos breves. Queremos apresentar um tratado chamado Pode este mundo sobreviver? A escola ministerial é cuidadosamente planejada para que você saiba o que dizer ao sair para pregar. Vocês são testemunhas de Jeová? Sim, somos. Desculpe, não estou interessada. Quando vamos às portas, precisamos pregar, certo? Contudo, o que não mencionamos é que somos testemunhas de Jeová, pois assim eles não fecham a porta na nossa cara. Boa noite. Eu gostaria de lhe oferecer uma publicação em qual é o propósito da vida. Testemunhas de Jeová? Não estou interessada. Quando participamos nas demonstrações feitas nas reuniões, aprendemos a nos expressar no serviço, e a não ter vergonha de falar sobre Jeová. Eu me sentia mal. Eu sempre achava que nunca poderia realmente me sentir digna, ou que minha autoestima estava sempre baixa. E eu sentia constantemente que ela era mantida baixa. Você sempre achava que as pessoas na escola eram mundanas e más influências, prejudicando bons hábitos. Tudo o que faziam era beber álcool e fumar maconha. Fiquei sabendo que na Flórida, no estado da Flórida, existe uma escola onde todos os alunos são testemunhas de Jeová. No entanto, não ouvi isso diretamente. Nós estudamos em uma escola comum, igual a todo mundo. Mas ouvi falar que na Flórida existia uma escola exclusiva para testemunhas de Jeová. Seria realmente bom se houvesse uma escola assim no Canadá, porque assim você não estaria exposto às más influências que algumas crianças podem exercer sobre você. Alguns realizam trabalhos disciplinares por fazerem coisas ruins ou vandalizarem a propriedade da escola. Seria tranquilo e feliz. Eu realmente gostaria de ir para uma escola assim. Naquela época você acreditava. Não queria se associar a eles ou ser como eles. Mas, sinceramente, gostaria de ter sido aceita pelos amigos na escola, de ser popular e tudo mais. Mas não fui. Bom dia, turma. Hoje é 14 de setembro, terça-feira. Por favor, levantem-se para o hino nacional. A razão pela qual eu saio aqui e vou para a rua, durante o hino nacional, é porque a Bíblia nos ensina que a única pessoa a quem devemos prestar adoração é Jeová. Quando nos levantamos, estamos, de certa forma, adorando a bandeira. Assim, a Bíblia nos instrui que a única pessoa que merece nossa adoração é Jeová. Por isso, é que eu saio neste momento. Na escola, eu precisava me manter em silêncio sobre isso. Os anciãos sempre incentivam você a pregar na escola, caso a oportunidade apareça. Mas eles não obrigam você a fazer isso na escola de forma alguma. Contudo, eles realmente incentivavam bastante. Os alunos testemunhas de Jeová em uma escola de ensino médio teriam de ser muito discretos em relação à sua religião, pois posso dizer, por experiência própria, que não é positivo para nenhum grupo religioso entrar em um ambiente escolar e começar a falar abertamente sobre sua religião. Toleramos pessoas que têm religiões diferentes, mas não é um lugar para recrutar pessoas. Se eles quiserem se enquadrar na escola, talvez tenham de ocultar sua identidade religiosa ou podem deixar que as pessoas saibam e serem ostracizadas até mesmo por seus colegas mais próximos. Quando eu estava na 8ª série, no ano passado, contei que estava pregando para uma garota. Ela era espanhola e eu estava conversando com ela sobre Jeová. Então ela foi e disse a uma garota negra, que é da Jamaica, que as testemunhas de Jeová eram uma mentira, que todos nós estávamos dizendo mentiras. Isso me fez sentir muito mal. Eu fui até a secretaria, conversei com o vice-diretor e expliquei a ele que não estava aguentando mais, porque ela estava sempre zombando de mim e me ridicularizando. Muitas vezes, as crianças podem ser bem cruéis com outras por serem diferentes de alguma forma.
No início do ano, sempre digo à minha professora que sou testemunha de Jeová e no que acredito e o que não posso fazer. Você sabe como vamos abordar a evolução este ano? Vamos fazer alguma coisa sobre evolução? Então, sempre que há uma tarefa que ela quer que toda a classe faça, ela me dá outra tarefa para fazer em casa. Assim está bem? Muito obrigado. Quando perguntam o que realmente esperam que aconteça em suas vidas, elas costumam responder que vão trabalhar para a igreja ou fazer algo relacionado às testemunhas de Jeová. Dizem que não vão se dedicar a uma profissão ou seguir uma carreira tradicional. Portanto, não vemos tantos alunos quanto gostaríamos no escritório de aconselhamento. Eles não costumam pedir informações sobre o ensino superior, nem buscam orientação profissional, ou perguntam o mesmo tipo de coisas que a maioria dos outros alunos. Isso é algo notável. Eu quero concluir o ensino médio e, durante o verão, desejo ser pioneira. Atualmente, meu objetivo é me tornar pioneira, quero servir a Jeová e, talvez, se possível, ser enviada para outro local onde haja mais necessidade. Meu objetivo agora é ser pioneira em tempo integral, ministra das boas novas, e em pouco tempo espero conseguir complementar com um trabalho de meio período. Em primeiro lugar, quero servir a Jeová. Quero fazer mais no serviço e quero tentar ser betelita. O Betel de Georgetown cuida das necessidades do Canadá e transmite as mensagens e orientações vindas do Brooklyn para diversas congregações espalhadas por todo o território do Canadá. O corpo governante no Brooklyn, em Nova York, é como uma sede principal e é composto por várias pessoas, não apenas por uma única. Eles cuidam de todos os problemas que surgem em diferentes betéis ao redor do mundo, incluindo aqui em Georgetown, Ontário. Betel realmente significa a casa de Deus. É um local onde irmãos e irmãs residem em proximidade à filial, para auxiliar os irmãos que trabalham lá, envolvidos na produção de publicações ou na impressão. As mulheres têm a possibilidade de serem betelitas, porém não podem ser anciãs. Elas podem realizar várias tarefas, como limpar os quartos, cozinhar, lavar roupas ou qualquer outra coisa que seja necessária. As irmãs de Betel fazem bastante trabalho de escritório, mas não organizacional, que é para os anciãos ou irmãos. Deus deu aos homens a responsabilidade de liderar, enquanto as mulheres devem desempenhar seu papel como mulheres. As irmãs precisam ser submissas à liderança, pois Jeová designou esse papel para elas. Todos os betelitas daqui enviam suas roupas sujas para este local, e nós cuidamos de lavar as roupas para eles. Isso torna as coisas mais fáceis e prestamos esse serviço porque cada um tem seu próprio trabalho. Algumas pessoas trabalham nos escritórios do edifício administrativo. Outras estão na costura, enquanto outras ainda estão na cozinha. E como eles trabalham das 8 às 5, eles realmente não têm tempo para lavar suas roupas. É tudo trabalho voluntário. Não somos pagos pelo trabalho que fazemos aqui. Pretendo ficar enquanto houver necessidade. Atualmente, imprimimos a revista Sentinela em francês, italiano e inglês. Também imprimimos a revista Despertai nesses idiomas. Além disso, imprimimos os ministérios do Reino e, ocasionalmente, folhetos e outros materiais. A Sentinela tem o propósito de informar sobre as verdades bíblicas, fala mais sobre a Bíblia. Enquanto a Despertai aborda temas atuais e sua relação com as profecias bíblicas acerca do futuro. Numa semana, nós conseguimos imprimir aproximadamente 280 mil exemplares em inglês. Além disso, imprimimos cerca de 80 mil exemplares em francês e aproximadamente 10 mil em italiano. Esses materiais são distribuídos por todo o Canadá. É um grande império editorial. Mais pessoas leem esta revista por mês do que o Reader's Digest e o New York Times juntos.
São 4.600.000 leitores, além de suas famílias que também compram a literatura, sendo um público fiel, pois é esperado que adquiram e leiam o material. Como parte de serem testemunhas de Jeová, eles compram e leem essa literatura. Estamos falando de um número imenso de revistas publicadas mensalmente, cerca de 60 milhões, que têm um mercado imediato. Quando abandonamos 5 anos atrás, o custo das edições no Canadá era aproximadamente 35 centavos de dólar por cópia. Agora, eles não dão às pessoas um preço específico. Eles apenas dizem que se você quiser contribuir para isso, a pessoa julga. E normalmente acho que as pessoas superestimam em vez de subestimar. Nós não as compramos. Nós as solicitamos e depois fazemos contribuições baseadas no que sentimos que queremos colocar em nosso coração, e não no valor monetário. Agora, isso é uma quantia enorme de dinheiro. Se você multiplicar 500 milhões por uma média de 75 centavos de dólar, está falando de uma renda imensa para o Watchtower por ano, apenas com a literatura. Isso não vem de doações ou de testamentos deixados após a morte das pessoas. Eu não acredito que a liderança seja motivada pela busca de riqueza, diferentemente do que ocorre com muitos ministérios de televisão. Eles não recebem nenhum benefício pessoal com isso. É apenas investimento na organização para torná-la maior, melhor e mais eficiente. A maioria das testemunhas de Jeová, que estão indo de porta em porta, adquire diversas revistas. A Sentinela e Despertai para distribuição ao público ou para seus familiares. É o grande segredo do sucesso dela. Envolvem até mesmo as crianças pequenas na atividade. Quando você era criança, não havia uma cota oficial ou mesmo não oficial para a pregação de porta em porta. No entanto, conforme você se aproxima da idade em que poderia ser batizado, as pessoas, especialmente os anciãos, começam a observar atentamente as crianças que estão dedicando mais tempo e horas ao ministério de campo. É uma vida em um mundo novo e pacífico. O que você acha disso? Os anciãos provavelmente conversariam com um pai que não quer levar seu filho de porta em porta para incentivá-lo, a levá-lo e dar o exemplo certo. Muitos pais acreditam sinceramente que seus filhos deveriam estar participando dessa atividade. Portanto, não há problema algum nisso. Mas aqueles que pensam que isso é muito incômodo ou que os jovens deveriam poder ser apenas jovens, serão confrontados. Não há dúvida quanto a isso. Em muitas das reuniões de serviço, eles perguntavam: irmãos e irmãs, vocês estão fazendo tudo o que podem por Jeová? Há alguma razão para não ser pioneiro? E só podemos pensar que, de fato, não há ninguém que consiga, que possa responder e dizer que não precisa sair para o serviço de campo e justificar isso. Como testemunha de Jeová, você sabe que precisa pregar como tal. Isso é essencial. Se você é testemunha de Jeová e não prega, por que se chama testemunha de Jeová? Muitas vezes, na plataforma, ouvimos discursos sobre como, e se as pessoas que estão na porta não souberem disso? Nós seremos considerados os responsáveis. Seremos culpados de sangue. Seríamos vistos como culpados pelo derramamento de sangue no Armagedon. As testemunhas de Jeová, inúmeras testemunhas de Jeová, vão pregar de porta em porta. E durante o mês em que são pioneiros. Há testemunhas de Jeová que dedicam 90 horas por mês, pioneiros especiais que dedicam 120 horas por mês ou mais. As testemunhas de Jeová estão sempre correndo, no fim de cada mês, para registrar horas extras num pedaço de papel e evitar conversa ou ser aconselhadas por um ancião. Isso é algo que incomoda muitas testemunhas de Jeová. Não é algo que eu diga abertamente, sem medir palavras. É algo que não é discutido. Por que você deveria discutir isso? É uma vida silenciosa.
Se sinto falta de algo de ser testemunha de Jeová, sinto falta da segurança. São como uma família. A segurança de ter sempre pessoas para ligar e conversar. Isso era bom. Isso foi extremamente importante e a segurança de estar realmente envolvido em algo grandioso. Desde que me lembro, as testemunhas de Jeová têm realizado suas grandes assembleias anuais. Eram 4 dias e a assistência podia chegar aos 20.000. Agora estão realizando eventos no Sky Dome. Havia um verdadeiro senso de comunidade e uma união espiritual muito forte. E, ao final de 4 dias, eu quase me senti triste por ter que ir embora. Realmente parecia uma boa fuga da minha rotina diária. Outro grande evento aguardado pelas testemunhas de Jeová era a construção dos salões do reino. Toda a família ia e participava. Até as crianças pequenas passavam tijolos. Lembro-me de virar a grama. Era um senso de realização e espírito comunitário. Portanto, o que temos, e que funciona de maneira muito especial para nós, é que contamos com famílias que vêm e trabalham em conjunto. Nós incentivamos as famílias a colaborarem, os pais a trabalharem lado a lado com seus filhos. As crianças costumam seguir os ofícios dos pais. Mas, conforme progredimos, temos profissionais especializados que cuidam de cada especialidade, sejam eles pedreiros, eletricistas ou outros. No entanto, acabamos tendo famílias inteiras colaborando, para que, no futuro, possamos também contar com outras pessoas experientes e qualificadas que continuem a contribuir conosco em nossos projetos de construção. Chegávamos na sexta à noite e o alicerce já estava pronto para a construção. No domingo à noite, o prédio já estava completo, com decoração, assentos e tudo mais. Todos estavam se voluntariando e dedicando todo o seu tempo livre para a construção desse salão do reino. Existe uma sensação de conforto para muitas pessoas, especialmente durante a adolescência, que observam a turbulência ao seu redor. Isso é tão evidente. E elas conseguem apontar o dedo para outros jovens que não vivem nesse tipo de ambiente e que, aparentemente, estão desmoronando. Seria mais fácil ter desistido e voltado atrás, mas então eu acabaria vivendo um estilo de vida que, na verdade, eu não desejava ter. Tudo o que você faz vem desses livros. Não depende de você. Você é informado sobre o que é aceitável quando se trata de sexo e outras coisas e o que é inaceitável. Quem não é casado não pode fazer sexo. Ponto. Fim. Sem exceções. Quando você começa a namorar ou tem um namorado, isso significa que está pronta para o casamento. No entanto, neste momento, sou bastante jovem para me casar ou até mesmo considerar essa possibilidade, não é mesmo? Mas mesmo que fosse algo positivo, o rapaz precisaria ser testemunha de Jeová. Suponha que você tenha 2 filhos. E o seu marido não quer que eles participem das reuniões. No entanto, se você realmente deseja que eles aprendam sobre Jeová, isso pode se tornar um grande desafio. Deus afirma que você deve fazer sexo somente após o casamento, pois antes disso seria considerado fornicação. Deus não se agrada quando praticamos isso. Eu estava namorando um jovem testemunha de Jeová e nos envolvemos em algumas carícias leves. Quando você comete algo que considera um pecado que seja indecente e muito grave, você se sente compelido a tomar a iniciativa de contar aos anciãos. E então, eles preparam uma comissão judicativa. Quando me reuni com os anciãos durante a comissão judicativa, foi simplesmente... Parece tão irreal agora quando penso nisso. É como se fosse um pesadelo, algo que não parece real.
Eles eram 3 homens mais velhos, anciãos que eu não conhecia muito bem. Faziam inúmeras perguntas, uma atrás da outra, bombardeando-me com questões de natureza íntima sobre o que eu tinha feito. Ele a tocou por baixo da calcinha ou por cima? Eles queriam saber, basicamente, se eu tinha tido um orgasmo, e isso me deixou chocada. Foi completamente humilhante. Eu realmente não sei por que fizeram essas perguntas ou como isso poderia determinar se eu estava arrependida ou não, e se deveriam me perdoar ou não, com base em detalhes que eram tão irrelevantes para o meu estado de espírito e coração. Sei que meus amigos e eu éramos muito reprimidos. Queríamos experimentar. Desculpe, mas é normal que um garoto de 16 ou 17 anos queira sair e brincar com garotas. Isso é normal. Mas te ensinam que não é. Você não pode fazer isso. Eles chamam isso de desassociação. Isso ocorre quando você não se arrepende, cometeu um pecado grave e isso basicamente significa que você está fora das testemunhas de Jeová e as testemunhas de Jeová não podem falar com você. Depois de ser desassociada, eu queria ser readmitida. Então, eu ia a todas as reuniões, fazia tudo o que tinha de fazer e acho que a dependência que eu tinha da organização foi o que me fez voltar. Também meus amigos e minha família, porque eles não conseguiriam falar comigo depois que eu fosse desassociada. E eles não falam. Para minha mãe, Deus é mais importante que eu. Isso ficou claro pela forma como fui forçado a sair. Foi inesperado. Um dia cheguei e descobri que minhas coisas foram mudadas. Disseram, você não quer ser testemunha de Jeová. Não é mais apto para estar aqui. Estou escondendo minha identidade para esta produção, pois ainda quero manter contato com minha família. Existem muitas coisas que eles desconhecem sobre minha vida atualmente. Por exemplo, eu celebro feriados e estou frequentando uma igreja diferente, o que já é razão suficiente para ser desassociada. O que eu sinto agora é um amor que vem com condições, um amor condicional da minha mãe e também da minha família. Porque é baseado no fato de eu estar ou não em uma boa situação com as testemunhas de Jeová. E se eu estiver em uma situação ruim e estiver desassociada, então não haverá mais amor de forma alguma. A desassociação e o afastamento que dela resulta são chamados pelas testemunhas de Jeová de um procedimento amoroso. No entanto, eu não consigo ver amor nisso, porque sua família e seus amigos lhe são negados. A última vez que tentei falar com meu pai foi numa sexta de manhã. Lembro-me de 6 meses após ser desassociado. Ele foi vago ao telefone, dizendo, não posso falar agora. Pense no que fez e depois conversamos. Então naquela noite, tentei ligar e ele tinha deixado o atendedor de chamadas ligado. Então perguntei se podia atender. Olá, e não respondeu. Pouco depois disso, ele se mudou. Seu número não estava na lista. Ele deu seu número aos meus tios, aqui em Toronto, mas com a condição de que eles não o dessem a mim. Portanto, não sei onde ele está morando nem qual é seu número de telefone. Hoje, se você comer ou conversar deliberadamente com um desassociado, se estará colocando em risco de poder ser desassociado também. Se eles entrarem em contato com você, deve ser em segredo absoluto. Eu comecei a escrever cartas para todas as pessoas da minha família, incluindo meus pais, irmãos e irmãs. Embora minhas cartas só expressassem amor e carinho a todos, elas acabaram sendo devolvidas. Eu mandava presentes e eles retornavam.
Eu vou simplesmente deixar essas flores para os meus pais. Não vou bater na porta ou confrontá-los, pois sei que isso pode colocá-los em dificuldades. E realmente não desejo incomodá-los. Meu único desejo é demonstrar a eles o quanto eu os amo. A última vez que conversei de verdade com meus pais foi pelo telefone no dia em que fui desassociada. Vou telefonar para meus pais pela primeira vez em 5 anos. Estou com medo. Emocional. Oi. Oi, papai. Oi. Olá. Sinto que não tenho voz, que não consigo me comunicar com todas as pessoas que deixei na torre de vigia e que amo. E acredito que possuo informações que elas desconhecem. Bem, não sei por que está ligando para nós. Estou ligando porque amo você. E acho que você não tem todos os fatos. Desculpe. Não faça isso. Não nos incomode com isso, ok? Você não tem evidências, Papai, filha. meus motivos. Eu só quero que você saiba quais são meus motivos. Tudo que eu faço é porque eu quero conversar com você. Eu realmente quero falar com você. Eu te amo muito. Também te amo. Falar com você, filha, é inútil. E realmente não quero ser incomodado. Ficarei muito feliz como estamos, certo? Por favor, permita-me demonstrar o quanto eu amo você. Tchau. Ele não quer que eu ligue mais. Ele disse, não se preocupe conosco. Ele não quer falar comigo. Para crianças que cresceram em lares assim, abandonar os princípios religiosos em que foram educadas e, ao mesmo tempo, afastar-se de seus pais, além da religião, é algo extraordinariamente assustador e ameaçador. Para muitas delas, isso representa um caminho extremamente difícil, pois frequentemente são rejeitadas. Não apenas lhes falam sobre o inferno e a condenação, mas também dizem que serão punidas e que não querem mais falar com elas pelo resto de suas vidas. Como você pode imaginar, isso é uma cicatriz devastadora para a vida inteira de uma pessoa. Mesmo nos últimos dias, acho que meus pais sabiam que eu estava perdendo o interesse. E eles desencorajaram toda a minha família a não falar comigo. Sempre havia esse elemento estranho quando eu estava lá. Quer dizer, se eu descia as escadas, eles subiam, esse tipo de coisa. Estou vivendo com minha mãe há 3 anos. E passei a maior parte da minha vida longe dela desde que tinha 4 anos de idade. Portanto, fiquei distante por 9 anos. O motivo de eu ter ficado longe foi que meu pai me levou embora. Ele era testemunha de Jeová. Uma das razões disso foi que minha mãe foi desassociada da congregação. Então, ele achou que o melhor seria que eu ficasse com ele para não me tornar um deles, como era minha mãe. Meu pai me criou como testemunha de Jeová. Então, o fato de minha mãe ter sido desassociada significava que ela era uma pessoa má. Por isso, acredito que eu não queria saber nada sobre ela. Eu queria saber, mas, de certa forma, não queria, porque ela seria desassociada. Assim, ela foi desassociada, e foi isso. Você sabe, eu me recordo claramente do momento em que ele bateu na porta e o avistei. Imediatamente corri e me escondi debaixo da cama. Porque quando você sente que algo ruim está prestes a acontecer, você tende a se esconder disso, de certa forma. No entanto, isso não funcionou, obviamente. E então partimos. A próxima coisa que lembro é de ir a um terminal de ônibus e embarcar em um navio.
Todos tinham desaparecido, todos mesmo. Perguntei aos anciãos se eles saberiam onde ele poderia estar. No entanto, eles não me deram nenhuma resposta direta. Muitas pessoas, como mencionei antes, me disseram: olha, você deve procurar as autoridades. E quando mencionaram isso aos anciãos, eles responderam enfaticamente: não, não, vocês não farão isso de jeito nenhum, vocês não farão isso. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. Chegamos ao Chile e ficamos na casa de umas testemunhas de Jeová, por um tempo até conseguirmos nossa própria casa. Eu cuidava de mim mesma, então basicamente ia à igreja sozinha. Ele aparecia, de vez em quando, sempre que tinha vontade, mas não era sempre. Levamos 2 anos investigando a localização deles, pois houve muitas pontes a cruzar e foi difícil. Sabe, eles são pessoas realmente boas. Assim, toda vez que os vejo pregando, parece que estão realizando um bom trabalho. Eu me sinto bem, pois é como se isso trouxesse à tona o passado, mas apenas os momentos felizes e agradáveis do passado. Há muitas pessoas amorosas e de bom coração por aí que também me ajudaram a superar tudo o que meu pai me fez passar. Elas me ofereceram um lar, e são essas pequenas coisas que a gente sempre lembra delas. Essas pessoas incríveis me deram apoio e conforto em momentos difíceis. Quando cheguei aqui, estava realmente preparada para ir à igreja. Na verdade, estava lá embaixo procurando a igreja nas páginas amarelas. Eu estava de volta com minha mãe no Canadá. E então começaram a surgir discussões e problemas por causa das testemunhas de Jeová. Ela me disse que não queria mais que eu fosse testemunha de Jeová devido a todos os problemas que enfrentou e como a igreja lhe virou as costas. Quando cheguei, estava um pouco assustada porque não estava frequentando a igreja. Sabe, eu estava indo às reuniões e tinha medo do Armagedon. Disseram-me que quando eu deixasse as testemunhas de Jeová, eu morreria. Eu não era mais um servo de Deus. Satanás me pegou. Fui educado de uma forma específica para acreditar que essa é a verdade. E agora, ao morrer, não entrarei no paraíso porque deixei de ser testemunha de Jeová. Externamente, eu estava livre. Internamente, havia uma batalha de consciência. Ser expulso das testemunhas de Jeová é como receber uma sentença de morte. Sempre acreditei que o Armagedon estava próximo. Faltavam 6 meses para o Armagedon. Após ser expulsa, tentei desesperadamente retornar à torre de vigia por medo de morrer no Armagedon. Sinto-me tolo por ter acreditado nisso, mas espera-se que você aprenda seus princípios e modo de vida. Ainda assim, senti que mentia ao defender coisas como transfusões de sangue, pois achava que não havia problema. Mas como testemunha de Jeová, tinha que defender isso. A transfusão de sangue é contra a lei de Jeová, pois Jesus morreu por nós, e fazer uma transfusão significa não respeitar sua morte. Deus promete que, se formos fiéis a Ele e obedecermos às suas regras, e se alguém morrer sendo fiel a Ele, essa pessoa ressuscitará no paraíso. Portanto, se você está ciente de que se encontra em uma situação de vida ou morte, tenha certeza de que Deus não deseja que você faça transfusões de sangue, e também sabe que se não aceitar você vai morrer. Preferimos morrer a aceitar isso, pois sabemos que, se formos fiéis a Deus, seremos ressuscitados no paraíso. Havia muitas restrições impostas às testemunhas de Jeová. Eu me lembro claramente de crescer com essas restrições, especialmente contra transfusões de sangue. Além disso, havia também restrições rígidas quanto ao namoro, e não podíamos comemorar o Natal ou aniversários. Essas limitações faziam parte do nosso dia a dia.
O afastamento das testemunhas de Jeová foi um processo gradual. Eu tinha certeza de que queria sair. Só não tinha ideia de como fazer isso, porque eu não tinha dinheiro, não tinha lugar para ir. Então, como eu poderia sair sem ter amigos ou dinheiro fora das testemunhas de Jeová? No entanto, eu definitivamente sabia que queria muito ir embora. Quando uma pessoa realmente pensa em deixar a organização, é importante que ela se prepare sozinha, pois não há recursos disponíveis, como aconselhamento ou ajuda. Sou uma pessoa idosa e, quando tomei a decisão de sair, me encontrei sem dinheiro algum. Não tinha lugar para ir. Pensei em me suicidar várias vezes. Porque ninguém me amava. Eu estava me sentindo muito culpada, e isso acabou afetando bastante minha autoestima, a ponto de eu não ver mais motivo para continuar vivendo. Se até mesmo Deus estava desaprovando minha conduta, então qual era o sentido de viver? Com esse pensamento, eu tentei suicídio. Acabei cortando meus pulsos. Precisamos de aconselhamento, porque os jovens saem sem saber para onde ir, o que as faz querer voltar, já que lhes dizem que não há para onde ir. E elas estão certas. Há um 8001914, um número nos Estados Unidos com informações globais de ex-testemunhas de Jeová para oferecer apoio moral. Na verdade, eu sou uma ex-testemunha de Jeová. Tenho alguns amigos que estão prestes a sair. No entanto, eles estão um pouco confusos e não têm certeza do que fazer. Gostaria de saber se talvez você poderia nos ajudar de alguma forma. Talvez um lugar onde eles possam ficar ou algo do tipo. Eu não conheço ninguém que esteja em Toronto ou algo do tipo. Definitivamente, eu me sentia muito sozinho, pois não havia absolutamente ninguém. Quando você é uma testemunha de Jeová, seus únicos amigos, as pessoas com quem você realmente se relaciona, são outras testemunhas de Jeová. Então agora estou do lado de fora dessa comunidade. Quem estará lá para mim? Ninguém. Então, sim, eu estava verdadeiramente sozinho na rua. Basicamente, eu não tinha para onde ir, nem ninguém a quem pudesse recorrer. Fui algum tempo para uma casa coletiva. Porém, isso piorou as coisas de certa forma. Os jovens que estão lá fazem mais mal do que bem. Eu não poderia sair porque não teria para onde ir. Por exemplo, se fosse desassociado da congregação, eu não poderia sair de casa. Veja, eu não teria para onde ir. Meus pais ainda me amariam e tudo mais, especialmente morando dentro de casa. Teríamos de nos comunicar às vezes, mas não tanto quanto costumávamos nos comunicar. Quando eu completar 18 anos, precisarei decidir se devo voltar ou não, e acredito que essa decisão terá um papel significativo no que ocorrerá entre mim e minha família. Dependendo da minha decisão, haverá consequências. Se eu me tornar testemunha de Jeová, posso perder contato com meus pais e, se não voltar, serei excluída do paraíso, aquilo que virá depois do Armagedon. Quando eu ficar mais velho, e se um dos meus pais for desassociado da congregação, o relacionamento mudará completamente, porque costumávamos jantar juntos e tudo mais, mas eu não o convidaria para ir à minha casa. Um dos motivos pelos quais eu não conversaria com minha mãe é para mostrar a ela que fez algo errado, para discipliná-la. Não é que estejamos fazendo isso intencionalmente. Como filho, eu preciso tentar ajudá-la. Deus deve ser a primeira coisa em nossa vida, a mais importante e prioritária de todas as coisas que temos em nossa existência. Ele deve ocupar o lugar mais alto em nossas prioridades, ser o centro de tudo que fazemos e em todas as decisões que tomamos, para que possamos viver de acordo com seus ensinamentos e propósitos.